Abre ela, certo? Uai. Abriu o troço certo? Ah, abriu o negócio certo. Oi, Vitor. Tudo bem? Eu mandei o troço certo, né? Tá dando um... Oi. Eu mandei o link certo? Mandei, né? Você conseguiu entrar de boa. Ah, então lá, beleza, tá conseguindo. O pessoal tá chegando. E eu vou deixar minha tela aqui compartilhada. É porque eu sempre perco essas coisas, gente. Sério, essas coisas de internet. Eu sou nova, mas sou perdida nesses troços aí. E aí, Vitória, Larissa, Rodrigo e o Vitor já estão aí. Vou compartilhar minha tela aqui. Dar uma retomada naquilo que a gente já tinha falado, que isso é importante. Tinha um negócio que a Gabi tinha me perguntado que eu queria responder para ela. Cadê? A Gabi não chegou ainda, mas tudo bem. Vou fixar aqui a minha tela no cantinho. Fixar aqui, fechou. Deixa eu ver aqui só uma coisa. Tá dando certo. Se começar a desestabilizar a internet, vocês me avisam. Se vocês estiverem com algum problema de ouvir, tá? E aí eu vou lá para a sala perto do modem de novo. Tem horas que aqui no meu quarto a internet não é muito estável. Pobre, né? Pobre é uma desgraça. Mas daí eu vou lá para a sala perto do modem fazer as gambiarra lá, tá? Então, vou aqui... Cadê? Apresentar os meus slides. Aí, tá gravando. Na aula passada, a gente fez aquela retomadona, aquela revisão zona de vírus, né? Lembra que vírus é o ponto mais importante desse ano. Não vai cair, vai despencar no Enem. Não vai cair, não vai despencar na Federal. Vai ser o grande tema do ano, com toda certeza absoluta. Então, vírus não tem célula, vírus não é considerado um ser vivo por todos os cientistas. Mas quem é considerado ser vivo, com certeza absoluta, são essas células que a gente vai falar daqui para frente. Então, as células eucariontes e procariontes são organismos que, obrigatoriamente, para eu considerar uma célula, elas precisam apresentar 4 características, 4 estruturas. Quais são as 4 estruturas obrigatórias para ser uma célula? Eu preciso ter membrana plasmática. Então, membrana plasmática, que é o que isola a célula do meio externo, é a primeira estrutura que todo mundo tem que ter para ser chamado de célula. Como o vírus não tem uma membrana plasmática, ele não é considerado um ser vivo. E a gente vai falar sobre essa membrana hoje, é o grande foco da nossa aula, é ela hoje. Ela é a linda no dia de hoje. O citoplasma, que é o líquido que vai preencher a célula, então onde todas as reações orgânicas vão acontecer, todas as reações celulares vão acontecer no citoplasma. Então, eu tenho membrana, que é essa película aqui, verdinha. Essa é obrigatória, todo mundo tem que ter. Aí eu tenho o citoplasma, que é o líquido de preenchimento. E eu tenho o material genético. Essas 3 coisas todo mundo tem que ter. Para tirar a informação do material genético e produzir estruturas que eu preciso, que eu necessito para fazer meu metabolismo, existem os ribossomos. Então, quais são as 4 coisas que uma célula precisa ter para eu chamar ela de célula? Para o ser vivo ser chamado de ser vivo. Ele precisa ter membrana plasmática, citoplasma preenchendo onde acontecem as reações orgânicas, material genético do tipo DNA como manutenção da estrutura viva, e o ribossomo para tirar aquela informação do DNA. As bactérias têm tudo isso. Os vírus não tinham tudo isso. Então, bactéria tem membrana plasmática, citoplasma, material genético do tipo DNA e ribossomo. Então, existem bactérias, existem estruturas que são muito, muito simples, que tem só isso. Existem bactérias que são um pouco mais complexas, que vão apresentar outras estruturas além dessas 4.
Então, existem bactérias que apresentam a parede celular, que é uma estrutura a mais acima, por fora da membrana. Isso precisa ficar bem claro. Parede celular, independente se é na bactéria, se é na planta, se é no fungo, ela é sempre por fora da membrana. Sempre, sempre, sempre por fora da membrana plasmática. Então, algumas bactérias apresentam, a grande maioria das bactérias apresenta a parede celular, mas não são todas. A membrana é obrigatória, mas a parede e a cápsula não. Parede quase todas apresentam e a cápsula algumas apresentam. Então, além da membrana, a maioria das bactérias apresenta parede e algumas bactérias apresentam cápsula acima ainda da parede celular, tá? As bactérias ainda podem apresentar estruturas plasmidiais. O que são plasmídios? São fragmentos de DNA que são compartilháveis. Não é uma mistura de DNA, não é troca de material genético igual a gente encontra na reprodução sexuada. Reino bactéria, o grupo aí das bactérias não faz reprodução sexuada, elas só fazem reprodução assexuada por divisão celular, por mitose, perdão, mas ela possui um mecanismo de compartilhar informação com as suas colegas, que é o tal do plasmídio. Então, o plasmídio é um fragmentozinho de DNA que pode ser compartilhável e ele é compartilhado pelo pili, que são os pelos reprodutores. Em algumas literaturas mais antigas, eles chamam pili de estrutura de locomoção. Não, pili não é uma estrutura de locomoção. Então, tem alguns livros ainda didáticos que são muito antigos, vocês podem ter tido contato em algum momento da vida, que diz que o plasmídio ele serve para locomoção. Plasmídio. O pili serve para locomoção. O pili não serve para locomoção. O pili única e exclusivamente serve para compartilhar. Tá bom? Voltei? Estou online? Vocês estão me enxergando? Estão me vendo? Eu fui ver se eu consegui usar a sala. Voltou, né? Então, eu vou fixar aqui. Eu acho que eu... Fixar vídeo. Mas eu quero fixar você lá no cantinho. Opa, como é que eu faço isso? Ih, Jesus. Eu não tô compartilhando a tela. Pera. Mas... Aqui. Agora eu tô certo. Fechou. Vamos ver se vai dar certo aqui. Sacar vídeo. Mas, meu Deus, como é que eu faço? Agora foi. Então, essas bactérias aqui, esses pilis, eles única e exclusivamente servem para troca de plasmídio. Então, ele vai servir para que aquele fragmento de DNA consiga ser passado para a próxima bactéria. E o mais importante das bactérias, se é que eu posso dizer que é uma coisa importante a gente saber, é que elas são organismos que a gente chama de procariontes. Pro significa antes, carionte significa carioteca. Carioteca é uma estrutura de proteção ao DNA que a gente encontra nos eucariontes. Então, eu é verdadeiro, carionte, carioteca, e carioteca é uma estrutura que protege o DNA. Então, o DNA fica dentro de uma cápsula, que é o que a gente não encontra nas bactérias. O DNA fica livre, fica em contato direto com o citoplasma. No caso das eucariontes, o DNA não fica em contato direto com o citoplasma e a gente encontra uma separação bem feita da estrutura do material genético do restante da célula. Porque esse material genético, daqui para frente, ele não vai sofrer tanto com alterações do ambiente, que é o que a gente encontra nas bactérias. Só que além de ter dessa proteção no DNA, os eucariontes ainda apresentam outras características que são importantes. Primeira característica que é super importante e que a gente sabe que foi o motivo aí de se estruturar esta carioteca são as mitocôndrias, que são uma fonte de energia externa aí da minha célula. É uma fonte a mais de energia, a gente já falou de onde ela veio, já dá uma retomada. E as membranas internas, que é eu ter estruturas membranosas, eu ter pequenos compartimentos dentro da célula, com cada um com uma função específica. A gente sabe também que eu tenho tenho 4 tipos de células eucariontes, células que possuem parede ou células que não possuem parede. Quem não possui parede celular, células protistas e células animais. Na célula protista, quem faz controle de água é o vacúolo pulsátil.
Na célula animal, quem faz o controle de água são os rins. Então, eu tenho uma célula específica que vai fazer o controle do volume de água dentro do corpo. A célula perde essa função e quem toma essa função é um órgão específico. Por isso que eu só vou encontrar uma célula animal em seres que são pluricelulares. Tem várias células, umas diferentes das outras. E um ponto bem importante, animal não faz fotossíntese, então não apresenta cloroplasto. Já na célula protista, alguns podem apresentar, alguns podem não apresentar. Eles podem usar tanto a fonte de energia autotrófica quanto heterotrófica. Eles podem produzir o próprio alimento, como podem não produzir o próprio alimento. Então, protozoário, ele pode servir para... Ele tem uma célula que ela é equipada para fazer várias coisas. É claro que existem espécies diferentes, existem espécies que só fazem fotossíntese, existem espécies que só são heterotróficas, e eu tenho espécies que são os dois ao mesmo tempo, tá? Dentro das células eucariontes com parede celular, e aí lembrando que parede celular, independente se é na bactéria, na planta ou no fungo, ela sempre vem por fora da membrana plasmática. Então, a membrana é quem isola o interior da célula, o citoplasma, do resto. E esse resto, no caso da célula da planta e na célula do fungo e na célula de algumas bactérias, é a parede celular e o meio externo, tá? Então, a parede celular está sempre por fora da membrana plasmática. Na planta, eu tenho uma parede celular de celulose, é um carboidrato. E no fungo, eu também tenho uma parede celular de carboidrato, mas esse carboidrato é do tipo quitina, tá? Então, são carboidratos diferentes que estruturam as paredes celulares. E uma coisa que eu preciso que vocês tenham na cabeça é que não é toda célula de planta que apresenta cloroplasto. Só as células que fazem fotossíntese apresentam cloroplasto. Então, existem plantas que têm cloroplasto só na folha. Existem plantas que têm na folha e no tronco? Existem. Mas cloroplasto é uma estrutura da célula da planta? É. Ela acontece em todas as células de planta? Não. Só nas células que fazem fotossíntese. Sushi? E a gente falou da teoria da endossimbiose, acho que foi a última coisinha aí que a gente comentou, que é quando eu tenho uma célula maior, que englobou há milhões de anos atrás uma célula menor. Essas células acabaram trocando favores. Uma dava o seu excesso de energia, a outra dava proteção e alimento. E assim se construiu uma relação que a gente chama de endossimbiótica. Ou seja, eu tenho uma simbiose, eu tenho uma necessidade obrigatória da existência daquele outro ser dentro da minha própria célula. Então, endossimbiose é uma simbiose, é uma relação ecológica íntima entre uma célula e outra, entre o ser e outro. E aí, nesse caso da endossimbiose, ainda tem que ser dentro de uma célula. Então, eu tenho uma célula dentro de outra. Essa célula dentro da outra, a gente chama hoje em dia de mitocôndria e de cloroplasto. Então, tanto os cloroplastos quanto as mitocôndrias, hoje, depois de milhares e milhares de anos de evolução, eles se tornaram organelas. Uma não vive sem a outra. A mitocôndria não vive sem a célula original e a célula original não vive sem a mitocôndria. O que prova que a nossa mitocôndria é de origem bacteriana, ou seja, as nossas mitocôndrias vieram de uma bactéria ou são ou foram em algum momento uma bactéria. Elas têm DNA bacteriano, muito semelhante ao DNA bacteriano, então um DNA circular, um DNA com um único cromossomo. Elas possuem dentro delas mesmas ribossomos. Então, dentro da estrutura da mitocôndria existe um ribossomo. Elas têm uma membrana plasmática igual à das bactérias. Elas fazem autoduplicação, elas se dividem, elas se reproduzem independente da reprodução celular. E existem fragmentos de DNA da nossa célula, das células eucariontes, dentro das células, dentro da mitocôndria e da mitocôndria dentro da célula eucarionte, o que indica que houve essa troca de material genético depois da troca de favores, para que elas conseguissem se reconhecer melhor. E aí, uma das coisas, deixa eu ver se a Gabi já entrou. Deixa eu responder um negócio para a Gabi. Gabi, você tá aí? A Gabi não tá aí, mas eu vou responder o que a Gabi falou. Lembra que na última aula a Gabi perguntou dos mesossomos? Os mesossomos são estruturas, são invaginações da membrana plasmática que a gente encontra em algumas bactérias e que, no caso da mitocôndria, elas formam as cristas mitocondriais. Então, deixa eu voltar lá na nossa mitocôndriazinha, no desenho que eu tenho da mitocôndria, para vocês entenderem mais ou menos como funciona.
Então, o mesossomo que a gente encontra em algumas bactérias, ela é como se fosse uma entrada da membrana plasmática, onde se encontram as estruturas de produção de energia, tá? Quando a gente olha para a mitocôndria, eu tenho um mesossomo muito mais evoluído, eu tenho uma estrutura que é muito mais complexa, que a gente vai chamar de crista mitocondrial. Essa mitocôndria, a gente vai ver toda a estrutura dela com bastante detalhe. Mas aquele mesossomo que a Gabi perguntou na última aula, ele evolui em na nossa mitocôndria, formando as cristas mitocondriais. E ele é como se fosse uma cavidade, uma entrada da membrana plasmática nas bactérias, não são todas as bactérias que apresentam, onde vai acontecer a fosforilação oxidativa, ou seja, a produção de energia. Mas esses nomes se tranquilizem que a gente vai ver mais para frente, tá? E aí, como é que aconteceu essa endossimbiose, principalmente quando a gente fala da célula da planta, que ela é mais complexa ainda do que a da célula animal. Porque na planta, além de ter a simbiose que formou as mitocôndrias, porque a planta não deixa de ter mitocôndria por fazer fotossíntese, ela ainda teve uma segunda endossimbiose, uma segunda simbiose de uma célula que era autotrófica. Essa simbiose da célula que era autotrófica formou o cloroplasto. Então, a nossa mitocôndria, a mitocôndria que forma as nossas células, a produção de energia das nossas células, ela foi uma endossimbiose de uma célula heterotrófica, ou seja, uma célula que produzia energia a partir de matéria orgânica. Quando a gente fala do cloroplasto, o cloroplasto também é uma endossimbiose, também tem origem em célula bacteriana, só que aqui, ao invés de ser uma bactéria heterotrófica, ela é uma bactéria autotrófica. Então, por que as plantas conseguem fazer fotossíntese? Porque a célula que deu origem às plantas milhares de anos depois fez uma simbiose, uma endossimbiose, com um ser autotrófico. Se isso aqui não tivesse existido, a planta não fazia fotossíntese, o nosso mundo seria como ele é hoje. Susi? E aí, falando especificamente da aula ou das membranas plasmáticas, que eu acho que é o tema dentro da bioquímica que mais cai. Deixa eu ver aqui. Ele está compartilhando a tela. Vocês estão enxergando? Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu baixar isso aqui. Ah, agora sim, né? Vocês estão enxergando a membrana plasmática, né? Vocês estão vendo essa tela escrita membrana plasmática. Transição de slide atual. A membrana é aquela estrutura que a gente encontra em toda célula e ela sempre tem a mesma estrutura básica, vamos dizer assim. O que forma a nossa membrana plasmática? A membrana plasmática ela é formada por uma estrutura lipídica, ela é basicamente de gordura, porque a função dela, a primeira função dessa membrana é isolar o meio interno da célula do meio externo da célula. E agora vamos dar uma pensada aqui junto. Se eu quero isolar o meio interno do meio externo, e tanto no meio interno quanto no meio externo eu tenho água, eu posso usar uma coisa que se dissolve na água? Como é que eu uso, por exemplo, como é que daria para isolar a parte de dentro da célula da parte de fora da célula com açúcar, com carboidrato? Que se eu jogar na água, dissolve. Concordam que não faz muito sentido? Se eu pego um copo com água e coloco açúcar, o açúcar não forma duas fases ou duas regiões na água. Ele se dissolve na água e acaba virando uma solução de água e açúcar. Quando a gente fala de um óleo, quando a gente fala de uma gordura, a gordura não se dissolve na água. A gordura forma duas fases na água. E o que é mais importante na minha célula, nas nossas células, basicamente, é que a nossa membrana plasmática, sendo uma bicamada fosfolipídica, ou seja, uma bicamada de gordura, ela forma duas fases. Uma fase de fora e uma fase de dentro. A fase de dentro a gente chama de citoplasma. A fase de fora, fluido extracelular ou meio extracelular. Então, o que é muito importante nessa membrana para a gente entender o funcionamento dela? Ela é composta de gordura e ela tem duas camadas. Ela tendo duas camadas, ela forma duas fases de água. Uma fase externa, que está para fora,
e uma fase interna que está por dentro da minha membrana. A fase que está por dentro da minha membrana é onde todas as reações estão acontecendo, onde as reações celulares estão acontecendo. A fase de fora é de onde ela vai tirar os nutrientes para que aquilo que está acontecendo lá dentro aconteça ou consiga funcionar. E aí, vamos olhar para essa estrutura e a gente olha para as funções da membrana. Então, sempre eu tenho uma camada de fora, uma camada de dentro da minha bicamada fosfolipídica, formando a fase externa e a fase interna. Susi? Aí, olha o grande detalhe. Eu tenho proteínas que conseguem atravessar a membrana, ou seja, eu tenho estruturas nessa membrana que atravessam do meio de fora para o meio de dentro. E aí, pensem como se fosse uma porta. Elas conseguem abrir para o lado de fora e abrir para o lado de dentro. Ótimo, importantíssimo nesse caso. Eu tenho proteínas que estruturam só a parte de dentro e eu tenho estruturas que são exclusivas da parte de fora. Quem é da parte de dentro, as proteínas extrínsecas à membrana, porque elas estão fora da membrana, mas internas à célula, olha lá, olha esse detalhe. Elas são extrínsecas à membrana, ou seja, elas estão para fora da membrana, tem uma parte fora da membrana, olha ali, mas elas são internas à célula, ou seja, elas estão dentro do citoplasma, ok? Essas proteínas, elas normalmente formam o citoesqueleto, ou são parte do citoesqueleto celular, ou seja, vão dar estrutura para a célula que a gente está falando. Existem moléculas que elas são extrínsecas à membrana, ou seja, elas estão para a parte de fora da membrana, mas elas também estão para fora da célula. Então, elas são extracelulares e extrínsecas à membrana. Elas estão na membrana, olha lá, elas estão na membrana, existem estruturas que estão na membrana, mas estão para a parte de fora da membrana. E esse ponto é importantíssimo. Essas glicoproteínas aqui, ou glicocálix, vocês vão ver em algum lugar, elas servem para reconhecimento celular, para ela identificar o que está perto dela. Elas são estruturas de carboidrato, então glico é de açúcar, açúcar, carboidrato, essas palavras são semelhantes, são sinônimos, e proteína é aquilo que está imerso na membrana. Olha lá, eu tenho um ancorador, eu tenho uma âncora desse carboidrato aqui de fora. Então, esse raminho aqui é um carboidrato que está ancorado numa proteína da membrana. Tanto que tinha uma questão, se eu não me engano, num dos simulados de vocês, que falava sobre isso aqui. E ele perguntava o que era esse raminho aqui. Isso aqui tudo, a soma dessa proteína âncora mais o carboidrato que está aqui é a glicoproteína. Mas só isso aqui é o carboidrato. E era isso que fazia a questão ficar errada. Ela falava que isto daqui, que esse raminho de fora, era uma glicoproteína. E não, o ramo de fora é o açúcar. Onde o açúcar está ancorado é a proteína. Sushi? E aí, olha lá, para que isso aqui vai servir? Vai servir para poder identificar o que está aqui fora. Se é bom, se é ruim, se é daquele corpo ou se não é. Se é para alimentar, se não é para alimentar. Então, essas glicoproteínas são um ponto importante do reconhecimento celular. Quando a gente fala de um animal pluricelular, por consequência, essas glicoproteínas elas reconhecem células daquele tecido. Então, o tecido conjuntivo, ela sabe que aquela célula do lado é do tecido conjuntivo, ou próximo é do tecido conjuntivo, por causa dessas glicoproteínas. E quando se vai fazer transplante de órgãos, essas glicoproteínas é que têm que ser compatíveis. Então, uma das coisas que se procura, ou que se pesquisa quando vai fazer o transplante de um órgão, é reconhecer a estrutura da glicoproteína, ou das glicoproteínas de membrana daquele órgão específico, daquela pessoa específica. Então, cada pessoa tem uma estrutura de glicoproteína. Se a minha glicoproteína é semelhante ou igual de outra pessoa, aquela pessoa pode me doar um órgão. Sushi? Então, membrana, o que a gente precisa saber dela? Eu tenho uma camada de fora e tenho uma camada de dentro, formando duas fases. Dentro dessa membrana, eu tenho proteínas que podem estar só numa parte dela,
eu tenho proteínas que podem atravessar ela inteira, ok? Na parte de fora da célula, eu posso encontrar as glicoproteínas ou glicocálix. Essas glicoproteínas ou glicocálix, que são em alguns lugares vocês vão encontrar com esse nome, glicocálix, servem para reconhecimento celular, identificar o que está ali fora. Essas proteínas que ficam só para a parte de dentro, normalmente formam estruturas do citoesqueleto celular, ou seja, vão ajudar aquela célula a manter o seu formato, ok? E aí, falando do fosfolipídio em específico, o que é o fosfolipídio? Fosfolipídios são esses bonequinhos que estão aqui. São eles que vão dar a estrutura ou vão fazer esse isolamento, essa função dessas duas fases da minha membrana. Mas vamos olhar para eles em específico. A parte de cima, que é a parte da cabeça do fosfolipídio, ela pode entrar em contato com a água, ou seja, ela é hidrofílica. Filismo ou difílico é porque ela tem aproximação. Então, a parte da cabeça é hidrofílica porque consegue entrar em contato com a água. A parte da cauda é uma gordura. Essa gordura tem medo de água, então a gente chama que ela é hidrofóbica. Então, a parte de dentro da membrana, ela é composta de gordura e é hidrofóbica, tem medo de água, vai sempre ficar longe da água. A parte de cima desse fosfolipídio de membrana, ela é de fosfato, ela tem um componente de fosfato, por isso fosfolipídio, e ela é hidrofílica, ou seja, ela entra em contato com a água, ok? O que significa ser polar ou apolar, que esses nomes vocês vão ver em alguns lugares. Apolar significa que ela não tem polo elétrico. Polar significa que ela tem polo elétrico. Olha isso aqui. Ela tem carga nesse fosfolipídio. E essa carga, normalmente é uma carga negativa. Guardem essa informação, porque a gente vai precisar dessa informação mais pra frente. E lembra que eu falei que elas são uma bicamada fosfolipídica. Então, eu tenho fósforo aqui, tenho fósforo aqui. O fósforo daqui entra em contato com a água, com o líquido intracelular. O fósforo daqui entra em contato, está em contato com a água de fora da célula, extracelular. E sempre, 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 os lipídios, as caudas do fosfolipídio estão em contato umas com as outras, formando as duas fases. Então, eu tenho uma fase externa, uma fase interna que separa o meio extracelular do meio intracelular. Tudo bem? Então, fosfolipídio de membrana. Lipídio vai isolar, fósforo vai entrar em contato com a água. Sus? Por que eu preciso ter esse fósforo? Se esse fósforo não existisse, é como se você colocasse óleo diretamente na água. Quando você colocar óleo na água, o óleo forma uma bolinha. Quando ele forma aquela bolinha, ele não tem nada dentro dele. Então, ele não ia formar duas fases, entenderam? Ele ia formar uma fase só com a água. O fósforo é quem permite que esse óleo que está aqui dentro, que essa camada, essa cauda apolar aqui que está aqui dentro, forme as duas fases, uma fase de fora e uma fase de dentro. E não uma fase só com uma bolinha dentro da água. Sushi? Então, função da membrana, característica da membrana. Ela é composta basicamente de fosfolipídios. Ela está em constante movimento. Ela fica se mexendo o tempo todo. A temperatura do nosso corpo também permite esse processo. Lembre-se que o calor é a agitação das moléculas e calor gera agitação de moléculas. Então, se a minha temperatura corporal ela é X, ela está agitando X tantos moléculas. Então, ela vai causar agitação de moléculas o tempo todo. Então, essa minha membrana está constantemente se mexendo. E esse movimento de membrana permite algumas coisas do transporte que a gente já vai falar. Uma coisa que é importantíssima da gente ter na cabeça. Essa membrana, ela tem toda uma complexidade e ela vai servir para selecionar aquilo que entra, aquilo que sai da célula. Então, essa seletividade é como se ela funcionasse como um porteiro. Ela quem vai decidir quem entra e quem sai dessa célula. Ela que vai saber quem que é bom e o que é ruim para essa célula. Ela tem função de isolar o meio, aí tudo bem, já tinha falado disso. E o reconhecimento celular dado lá pelo nosso glicocálix ou as glicoproteínas. E uma coisa que agora que eu lembrei que eu esqueci, é de falar desse bonitão aqui, ó,
Vocês já ouviram falar disso aqui, né? Colesterol? Cadê meu mouse? Mouse. Volta. Aê. Colesterol. O colesterol, gente, ele é ruim em excesso. Mas ele é um importante lipídio de membrana que confere para essa membrana estabilidade térmica. O fosfolipídio, ele é meio... Imagina a margarina, você põe no negócio quente, ele meio que se transforma. O colesterol é como se ele desse uma estabilidade maior de temperatura, ele aguenta mais temperatura do que o fosfolipídio. Então, ele serve ali para não deixar com que essa membrana se solte, se esvaia, quando a temperatura aumente. Então, o colesterol é extremamente importante para que essa membrana consiga se manter sempre na sua estrutura básica. Ele vai absorver grandes alterações de temperatura para que essa membrana não se dissolva com elevação de temperatura. Então, colesterol é ruim em excesso, mas na sua concentração certa, ele é componente importante de membrana. E vira e mexe, isso aí aparece vira e mexe aparece para vocês esse do colesterol fazendo parte da membrana, normalmente na introdução dos exercícios. E aí, lembra que eu falei que membrana faz seleção daquilo que entra, daquilo que sai. E para selecionar, ela tem mecanismos de transporte, ou seja, de trazer coisas de fora para dentro e de mandar coisas de dentro para fora. Então, existem dois transportes. O transporte que a gente chama de passivo, aquele que acontece sem gasto de energia, e o transporte ativo, que é aquele que gasta energia ao longo do passar, do transporte. Então, o transporte passivo, sempre sem gastar energia, e transporte ativo, sempre com gasto de energia. O transporte passivo, já que ele não gasta energia, ele é levado, ele é a favor do gradiente de concentração. O que é gradiente de concentração? É gradiente de concentração química. Um lugar tem mais, um lugar tem menos, até ele se equilibrar, eu vou ter transporte. Então, eu tenho 5 moléculas desse lado e tenho nenhuma desse lado. O que vai acontecendo com o passar do tempo? Vai passando molécula de um lado para o outro, até que eles se estabilizem. A hora que eu tiver 2,5 de um lado, 2,5 do outro de concentração, o transporte para. Então, o transporte passivo depende da diferença de concentração. Sempre de onde tem mais para onde tem menos. Quando a gente fala de transporte ativo, é quando a concentração biológica, a concentração que aquela célula precisa para funcionar, não é igual à concentração química da molécula. Ou seja, eu tenho células, naquela célula, aquele determinado elemento, ele precisa estar em menos dentro da célula do que fora, ou precisa estar mais fora da célula do que dentro. E isso gera um problema aí no controle da seletividade, do transporte. Então, eu preciso dar um jeito de empurrar as coisas para um lado onde elas não querem ficar. O que eu quero que vocês pensem? Pensa num ônibus lotado. Todo mundo aqui já pegou ônibus lotado. Araucária, Curitiba, às 5 horas da tarde. Então, captaram comigo? Entendem o nervosismo, né? Para você sair do ônibus, você não precisa nem fazer força. Deixa o fluxo te levar. Porque as pessoas estão te empurrando para fora, entendeu? Você está indo a favor do fluxo da concentração. Você está indo de um lugar que está super concentrado dentro do ônibus para fora do ônibus. Sensacional, você só deixa levar, você quase não gasta energia. Agora experimenta entrar nesse mesmo ônibus lotado. Pensa em entrar num Araucária, Curitiba, às 6 horas da tarde, entrando no ônibus, vindo para Araucária, entendeu? Você pegou ele lá no terminal do SIC. SIC. Pegou ele lá no terminal do SIC. Foi entrar no ônibus. Gente, o gasto de energia, a dificuldade que é para você entrar dentro do ônibus, porque tá cheio de gente, apinhado de gente, é muito maior, concorda? Para sair é fácil, para entrar é difícil. Então, as moléculas do processo é o mesmo. Se ela tá indo para um lugar que tem muita molécula, ela precisa... Alguma coisa precisa empurrar ela. E essa alguma coisa que vai empurrar é a energia. Quando a gente está saindo de um lugar que está muito cheio, o fluxo vai levando, entendeu?
Então, vamos tentar sempre imaginar no ônibus, quando a gente vai falando de transporte passivo e ativo, eu vou usar esse exemplo várias vezes ainda. E aí, no transporte passivo, ele se divide em 3 tipos de transporte. A difusão simples, a osmose e a difusão facilitada. Na difusão simples, ele é simples em todos os sentidos. Ele é simples de entender e ele é simples de funcionar. É como se aquela membrana não fizesse diferença na solubilidade daquele elemento. Então, a membrana não confere dificuldade de entrada e saída. Se a membrana não confere dificuldade de entrada e saída, esses elementos têm características que são muito específicas. Então, quais são as características dos elementos que fazem difusão simples? Primeiro, eles têm que ser pequenos. Porque se eles forem grandes, eles rompem a membrana. Eles não conseguem passar porque a membrana é toda grudadinha uma na outra. Então, imagina lá os nossos fosfolipídios. Os nossos fosfolipídios estão se mexendo. Xuxi? Quando eles estão se mexendo, vai abrindo minúsculos espaços. Esses minúsculos espaços são suficientes para passar algumas moléculas. Quais moléculas? Basicamente, oxigênio, gás oxigênio e gás carbônico. Aqui a gente está falando de um elemento com 2 átomos e de um elemento com 3 átomos. Vocês imaginam o quanto isso aqui é pequeno. Então, o espaço entre os fosfolipídios é suficiente para que ele consiga passar e entrar sem que aquela membrana cause nenhuma dificuldade. Outra característica que isso aqui tem para conseguir entrar e sair é que eles não têm carga elétrica. Então, esse tipo de molécula que faz difusão simples não pode ter carga elétrica. Como assim? Mesmo se ele for pequeno? Mesmo se ele for pequeno. Lembra que eu falei que este meu fosfolipídio tem uma carga? Essa carga aqui do fosfolipídio, ela é negativa. Então, essa região da cabeça tem uma carga negativa, ok? Agora capta comigo. Vocês concordam que vocês terem nada na conta, zero, tá com a conta zerada lá, é melhor do que tá devendo? Então, vocês estão mais positivos do que estarem devendo? Se vocês não têm nada na conta, é melhor do que vocês terem menos? Concorda, né? É mais positivo do que você está negativo. O que acontece nesse processo? Por que isso aqui é importante entender? Porque essa carga negativa do fósforo, em comparação com a carga apolar, ou seja, sem polo elétrico, do lipídio, gera uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial elétrica, nesse caso aqui, gera um isolante elétrico desta membrana. Então, moléculas que são carregadas positiva ou negativamente são repelidas pela diferença de potencial da membrana plasmática. E aí, mesmo elas sendo pequenas, elas não conseguem entrar ou sair por causa da resistência elétrica que a membrana vai gerar. Então, quem que consegue passar pela membrana? Basicamente, gás carbônico e gás oxigênio, que são moléculas, são estruturas pequenas e sem carga elétrica. Substâncias que são solúveis em lipídios, porque a gente também tem que ser pequenas, mas que são dissolvíveis em lipídios. Quem que é dissolvível em lipídio? Vitamina K e hormônios com base em esteroide. Vitaminas que são lipossolúveis, elas conseguem passar pela membrana praticamente tranquilamente, ou seja, elas se dissolvem pelo meio dessa membrana plasmática, como se eu misturasse gordura com gordura, misturei gordura com gordura, tá tudo certo, elas se misturam, se entendem. E hormônios esteroides, que é o mesmo processo. O hormônio esteroide tem base na gordura. Se ele tem gordura como base, a hora que ele encontrar com gordura, ele mistura com a gordura e tá tudo certo, entendeu? Então, quem vai passar por difusão simples? Molécula pequena e sem carga elétrica, moléculas dissolúveis em gordura, basicamente vitaminas lipossolúveis e alguns aminoácidos lipossolúveis, e hormônios esteroides, que são aqueles com base na gordura. Isso passa de forma simples. Ou seja, aquela membrana não confere resistência, ou seja, ela vai deixar todo mundo passar, vai entrar e vai sair, dependendo do quê? Da diferença de concentração. Se eu estou muito concentrado desse lado, eu vou para o outro. Vamos para o outro link que o nosso tempo está acabando, tá bom? Então, vamos lá no outro link e eu retomo isso aqui na nossa segunda aulinha ali.
Deixa eu interromper aqui. Encerrar.